Shalom! Queremos hoje iniciar um trabalho, falando um pouco mais para famílias, casais. Vamos fazer uma série de vídeos e eu quero que você possa começar a compartilhar neste vídeo para outras pessoas, outros casais que você pode achar esse assunto bem interessante. Apesar de estarmos falando sobre casamento, falarmos sobre casais, sobre aquilo que Deus planejou, esse assunto de hoje já começa mostrando a questão do divórcio. Então, parece que a gente está falando logo da separação de um casal. Não é bem por aí, ok? Mas também nós vamos apresentar a maneira legal, as únicas formas que o Eterno abre para que você possa entrar no divórcio. O divórcio vai ser uma exceção, tá certo? Não é uma regra, não é algo que possa estar acontecendo à torta e à direita. Por isso eu peço, compartilhe, se inscreva nesse canal e aí deixe lá, ativa o sininho, porque quando surgir os novos vídeos também sobre família, você possa continuar acompanhando e aprendendo, tá bom? Então não esquece disso, de aproveitar, dar seu like, compartilhar, se inscrever e até se tornar membro, se assim você achar interessante para participar e nos ajudar. Então, pedimos a você que, ao ser abençoado, também contribua nos abençoando com um like ou compartilhando e botando aí a sua mensagem. Vamos então entrar nesse assunto. Quando vamos falar de divórcio, que é algo que muitas vezes parece que surge um tabu, um medo, e dentro das instituições religiosas, principalmente do cristianismo, a gente vê que as pessoas parece que se tornam, como eu disse, culpada, já condenada, e elas não podem, se passarem para um segundo casamento, pronto, acabou, elas não podem mais ter outra chance. Agora, se alguém faz um divórcio e não é por aquela situação que o Eterno determinou, esse divórcio é válido, é aí onde eu quero chamar a sua atenção. É aí onde eu quero que você pare para pensar. Se você está no seu casamento, está num casamento assim meio balançado, olha, tem forma de investir, de mudar o entendimento, de buscar o verdadeiro conhecimento sobre casamento. É essa a nossa preocupação, de ensinar você para nos futuros vídeos as pessoas terem uma informação que muitas vezes é perdida, caminha-se segundo aquilo que é ensinado no meio da sociedade, tá certo? Mas não segundo a palavra. E precisamos aprender sobre isso. Mas hoje eu quero tratar desse assunto com você e vamos então olhar o texto que está lá em Devarim. Em Devarim está escrito aí, no capítulo 24, versículo 1. Eu quero chamar a atenção para você desse texto, porque esse texto, ele é a base, tá, de todo o restante ensinamento sobre a questão do divórcio. E aí eu quero que você leia comigo, capítulo 24, versículo 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Eu estou pegando logo aqui, trazendo para você dessa forma, mas depois eu vou ler novamente a parte completa desse texto, mas eu quero que você veja aí, eu grifei essa palavra aí, ervat, tá? Ervat, ela tem esses significados, olha só. Nudez pública, vergonha, lascívia, prostituição, fornicação e incesto. Isso tudo está se o homem nela achar coisa que é ervat, tá certo? Traduzido aí, coisa feia, ou coisa vergonhosa. Em algumas traduções vai falar isso. Então, essa palavra que está aí no original, ela vai significar tudo isso que eu falei há pouco para você, como uma nudez pública, uma vergonha, fez vergonha ao seu marido, provocou lascívia, e aí você vai vendo, tudo isso está dentro desta palavrinha, ok? Então vejamos. O texto todo, ele vai tratar um pouco mais, para a gente observar aqui, porque às vezes as pessoas acham, o cara não pode mais se casar depois que fez isso.
Não é assim, isso é um mau entendimento de quem lê a Brit Hadashah. Eu vou trazer esse contexto aqui para você. Diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e com ela consumar o casamento, né, ter a relação sexual com aquela mulher, e depois passar a não se agradar mais dela, por ela lhe ter feito alguma coisa ofensiva, eu estou vendo agora aqui na BJC, na Bíblia Judaica Completa, e diz assim: ele escreverá para ela um certificado de divórcio, isso é chamado de get, tá? Dará a ela o certificado e a mandará embora de sua casa. Ela deixará a casa, irá embora e poderá se tornar mulher de outro homem. No entanto, se o segundo marido não a quiser mais e lhe escrever um get e o entregar a ela, escreveu o get e entregou a ela, ele a mandará de volta para a casa dela, casa do pai, tá certo? Ou se o segundo marido com quem se casou morrer, o primeiro marido que a mandou embora não poderá recebê-la outra vez como sua mulher, pois ela está maculada. Isso seria detestável para Adonai, e vocês não devem deixar que esse tipo de pecado aconteça na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês como herança. Você entendeu aí que depois que, por exemplo, um marido encontra algo vergonhoso nessa esposa e a manda embora, e aí depois ela se casa com o segundo. O segundo ela repete esse erro, então ele vai mandar embora ou ele morreu. Então ela não pode de jeito nenhum voltar para o primeiro marido. O que muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: não, vamos orar que ela vai, ou ele vai voltar, e ele já está casado no segundo casamento, mas vamos orar, fazer uma preces contrária, né, para que aquele casamento se acabe e a partir disso ela ou ele retorne para sua primeira esposa. A Torá está exatamente dizendo: não pode isso acontecer, tá certo? Então, veja só, ela poderá casar com um terceiro marido, ok? Ou ele. Vamos levantar aqui agora essa questão que nós falamos dessa coisa vergonhosa. Essa coisa vergonhosa, ela está ligada sim a uma questão de fazer o marido ou o marido fazer a mulher passar vergonha, quer seja um traindo o outro ou criando situações em que leva ao embaraço, tá certo? Um do outro. Que embaraço? A mulher se mostrou despida na frente de alguém, já que ela foi avisada que ela não deveria... o marido já avisou que ela não poderia ficar com aquele tipo de vestimenta. Veja bem que isso é um tipo de coisa que nem deveria se tocar dentro do nosso convívio, né, de quem vive uma vida judaica, porque a mulher tem que viver com tsiniut, ok? Saber viver de uma forma recatada. O homem também, vamos tratar disso. Porém, nós estamos falando principalmente da mulher porque o homem é atraído pela sua visão. Então não podemos tratar que a mulher também tem os mesmos tipos de desejos que os homens. Não são, nós somos feitos diferentes, tá certo? Então, o que acontece? A mulher fez algo vergonhoso, a mulher fez algo que levaria aquele homem questionar a fidelidade dela e vice-versa, tá? Então, assim ele poderia dar uma carta de divórcio. Não é por qualquer coisa. Não é porque, na realidade, nós discutimos a cor da cozinha ou da sala e, na realidade, nos encontramos incompatíveis e, por isso, nós vamos agora encerrar nosso casamento. Isso não existe. O que acontece que, muitas vezes, parte para esse tipo de discussão: eu gosto de um carro de tal marca, não, a mulher gosta do outro. A mulher não me deixa, faz uma confusão toda porque eu quero ir bater aquele rachinha, né, com meus amigos e toda vez é uma confusão, já não aguento mais. Isso não é motivo. Caso você dê um get, você dê para ela o divórcio, você, diante da Torá, não está divorciado. Você apenas repudiou. E é aí onde eu quero também chamar a atenção uma palavra
que muitas vezes é confusa, e a gente vê certas traduções que no lugar que está repúdio, bota divórcio, divórcio e repúdio, são duas coisas diferentes, tá? Repúdio é se afastar ou tirar essa pessoa próximo de você sem oficializar um divórcio. Aí, quem casa com o repudiado ou a repudiada comete adultério, porque eles não foram divorciados. Se divorciar sem ser de acordo com aquilo que a Torá disse, que nesse caso é o único caso que pode, então aquele divórcio não é válido, ele é apenas um repúdio. E quem casa com esse tipo de pessoa, ou ele ou ela, comete adultério. É aí onde a gente vai entender as palavras da Brit Hadashah e a gente vai já tocar nesse assunto. Ok? Então, existe sim uma forma que você entra, tá? Numa questão da separação. Aí você vai dizer assim, tá, mas se é um caso que o meu marido me bate, tá? Não é uma questão sexual, não é uma questão de faz vergonha. É lógico que ele fez uma vergonha a você, mas não é só aí. A questão de um homem que bate numa mulher ou uma mulher que bate num homem, tá certo? Porque não vamos levar só de um lado, existe dos dois lados. Isso é crime. Sabe o que tem aqui aí? É para uma corte, onde os juízes vão julgar e com certeza vão penalizar, e essa pessoa já vai se separar do seu cônjuge porque vai estar atrás das grades. É isso que acontece. Precisa ser levado isso para uma questão de um divórcio. Nós estamos tratando de pessoas saudáveis, tá? Porque quando entra no nível de crime, o tratamento do divórcio e separação vai acontecer de todos os lados, inclusive aonde esse homem ou essa mulher vai parar, que é atrás das grades. Então nós não vamos tratar aqui da questão de doença, tá? De patologia, porque chega nesse ponto é patologia, é doença, tá? Nós vamos tratar dessa questão que você vai dizer assim, mas o meu esposo, ele não é uma pessoa temente a Deus, se embriaga, me bate ou causa um inferno dentro da minha casa, ele não aceita a minha fé. Nós vamos tratar isso mais à frente pela Brit Hadashah, ok? Porque Shaul vai tratar esse assunto aí também. Mas aqui, nós estamos vendo que o homem ou a mulher, casados, encontra no seu cônjuge vergonha, tá? O homem está se prostituindo. É bem interessante porque na Torá, se pegasse um homem ou uma mulher em adultério, eles iam, não é somente um divórcio, seria condenação para a morte. O homem e mulher, tá certo? Que fossem pegos, os dois iriam. Não é só a mulher, seriam os dois. Então, muitas vezes, pessoas que leem esse texto dizem assim, se o homem encontrou algo vergonhoso, é porque a mulher não era mais virgem. Não, não é isso aí, não tem nada a ver. Porque a mulher, ela, veja que ela separou daquele primeiro marido, ela vai para o segundo marido. O segundo marido, que quis casar com ela, já sabia que ela tinha vindo do primeiro casamento. E no primeiro casamento, ela, lógico, teve relações. Então, no segundo casamento com esse segundo marido, ela já é uma mulher sem virgindade, ok? Então não é isso aí. Tanto é que diz, se ela repete e ele encontra nela de novo algo vergonhoso, ele pode também dar um get, tá certo? Então a questão aqui não é se ela antes era ou não virgem, para depois, eu descobri que ela não era virgem, eu quero separado. Não é isso. É, a partir do casamento, ela está fazendo algo que envergonha seu esposo. É isso que o texto está falando. Então vamos seguir à frente aqui. Nós vamos ver aqui o texto, passando agora para Brit Hadashah, os textos que vão tratar sobre a questão do divórcio. Veja aqui esses textos. Yeshua, em seus ensinamentos, certa vez disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32. Em outro momento, Yeshua foi questionado sobre sua posição entre os ensinos de sua época, que divergiam entre repudiar por qualquer coisa ou por coisa vergonhosa. E o texto diz: E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, questionando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher?
Mas ele, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Yeshua, respondendo, disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Marcos capítulo 10, dos versículos 2 ao 12. Eu quero mostrar para você o que esse texto traz aqui em Mateus. Primeiro, Yeshua disse, a não ser por causa de fornicação. Por que ele usou a palavra fornicação? Vamos lembrar que o texto ali diz essa palavra aqui. Vou mostrar para você. É a palavra porneia. Veja aí, essa última palavrinha que está grifada aí, tá certo? Lá de Mateus 5,32. Ele usou essa palavra porneia. Foi traduzido por fornicação. É a mesma palavra, e Yeshua com certeza citou o que nós acabamos de ler, Devarim, Deuteronômio. Ele usou o mesmo texto, porque ali, se você ver todas as explicações que aquela palavra tem, nela tem fornicação, não é verdade? Veja bem, está aqui, a palavra é essa, ervá. Ervá significa nudez pública, vergonha, lascívia, prostituição, fornicação, incesto. Essa é a palavra que está lá em Devarim. Foi isso que Yeshua disse, a não ser quando ele falou, né, Moshe fez por causa de algum pecado de vergonha na parte sexual. Então, nisso aí, sim, pode ser dado o get, pode ser dada a carta de divórcio. Já no outro texto, né, os fariseus perguntam a ele, mestre, por que é lícito dar um get, um divórcio? E aí ele pergunta, o que Moisés falou? Gente, é porque é muito interessante, a gente olha partes do que está escrito, mas não sabe o que está discutindo ou o que era que acontecia na época. Existia duas casas de ensino, Shammai e Hillel. Hillel, muito mais conhecido, né, porque fala de Gamaliel, que era neto de Hillel, que Shaul estudava com ele, aprendia dele. Então, o que acontece? Shammai dizia, o texto conforme dizia Moisés, se encontrar nela alguma coisa vergonhosa. Já Hillel dizia assim, se encontrar numa mulher alguma coisa. Então, começaram a dar cartas de divórcio muito fácil. E aí foram para perguntar para Yeshua, mestre, e aí? É lícito dar carta de divórcio? Só que Yeshua disse, o que diz Moisés? Por que ele pediu isso? Exatamente para ir para esse texto lá em Devarim. E aí eles citaram, ele disse, só porque ele vai trazer que a questão não é da fornicação. Aí disse, mas Moisés mandou por causa da dureza do coração de vocês. Não estava falando de vocês ali, fariseus não, tá? Do homem, das pessoas. Pensa bem, o Eterno da vontade dele que se faça guerra, ele ordenou para o seu povo, lá, quando a gente vê na Torá, a partir de Shemot, que o povo sai para o deserto, já vão estar se preparando para a guerra. É da vontade do Eterno ter guerra? Não. Yeshua mandou seus discípulos comprar espada. Por quê? Na verdade, se o homem não tivesse caído na morte pelo pecado, não precisaria ter isso. Mas por causa da dureza do coração de vocês, dos homens, hoje o Eterno bota o povo para poder se defender e aí entra em guerra. A mesma coisa, acontece pessoas que fazem adultério, prostituição, lascívia e tudo isso. Então, por causa disso, o Eterno teve sim que deixar o homem poder e a mulher se divorciar.
Mas, se você conhece o princípio da Torá, se você vive no contexto de antes da queda de Adão, pelo menos conhece o princípio e busca viver, você não vai cair nessa história de divórcio. Entendeu o peso que é isso? Porque, na realidade, para aqueles que servem a Deus, começam a escolher desde da pessoa que você vai com quem vai casar, em vez de estar somente em acolchos, abraços e pouca conversa, em pouco conhecimento, quer ter só conhecimento físico, daí dá errado lá no futuro, vai gastar tempo conversando, conhecendo a pessoa, os princípios dessa pessoa, saber se é uma pessoa que é fiel, é uma pessoa que ama primeiramente a Deus. Aí você pode estar seguro que vai ser muito difícil que essa pessoa lhe vá fazer vergonha. Então você vai buscar uma pessoa que tenha valores, uma mulher que se expõe, ou um homem que é todo metido a sei lá o quê, tá? O que vai acontecer no final disso tudo? Você pensa, não, quando casar muda. Isso é mentira. Quando casar piora. Então, já veja os valores de santidade, da busca de agradar a Deus, aí você tem certeza que tem uma pessoa com um coração de carne, um coração amolecido, que tem sentimento e busca Deus em primeiro lugar, aí sim você está, com certeza, chegando na pessoa ideal para você. Tá bom? Vamos lá continuar aqui. Um outro texto, então, nós vamos tratar sobre a questão lá em Coríntios, que Paulo escreve, Shaul escreve. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. 1 aos Coríntios, capítulo 7, dos versículos 10 ao 15. Muito forte, não, esses textos, veja só. Shaul aqui ele trata, né, de alguns pontos que é bem interessante a gente parar para pensar. Uma separação, que a mulher deixou a casa, arranjou outra pessoa, não houve um divórcio, o que aconteceu ali? Houve adultério. Aquele homem que ficou e não teve o divórcio, ele nem pode também se casar com outro porque eles não foram divorciados. Então o que acontece? Comete adultério. Tanto ela como ele. E quem casa com eles também comete adultério. Então como é que se faz? Não adianta, não é porque eu não gosto mais dele, acordei e não gosto mais da cara dele, eu não gosto de ouvir a voz dele, tá certo? E aí eu quero sair de casa. Ou então se encanta com um outro que é ali galão, bonitão, chamou atenção, vai para os pés dele. O que acontece? Tanto arrebenta com a vida dela, com a vida do marido, com o galã, e quem se casar com aquela outra, ou com aquele outro que ficou. O que tem que acontecer aí? É essa mulher ou este homem buscar em Deus uma conversão de mente para continuar amando o seu esposo, a sua esposa. Ok? Porque amor não é sentimento, amor é mandamento. Essa história de que acabou o amor, isso é mentira, tá certo? Amor não é sentimento, e sentimento é variável. Eu posso estar casado com minha esposa, e ela pode ter raiva de mim, eu posso ter raiva dela, mas aquilo é um momento, depois passa, depois e surge coisas que a gente tem alegria. Tem momento que a gente acorda, olha o outro mais bonito, parece que do outro dia. Tem dia que a gente olha e encontra tudo normal, porque são sentimentos, e os sentimentos são assim. Mas o amor, ele é constante, porque o amor não depende do sentimento. Então essa história de que acabou o amor, isso é mentira, isso é desculpa. Por causa da tua própria idolatria, porque eu quero ser satisfeito, eu sou o Deus neste lugar, então me satisfaçam. É isso que você pensa. Esse é o problema todo que gera o final de tudo isso. Vejamos aqui ainda uma coisa que eu quero trazer para que a gente possa compreender as palavras. A palavra para repúdio.
Repúdio está opor, recusar, demonstrar rejeição por e repelir. Repúdio é rejeitar o cônjuge de acordo com as formalidades da lei, tá certo? Olha, não teve ainda o get. Repúdio é rejeitar, é essa ação de separar-se do cônjuge. Agora ele diz aí, por meio do divórcio, porque aqui é a ação. Essa ação de rejeitar, de se separar, tem que chegar no ponto final que é divórcio, tá certo? Então, o terceiro ponto diz assim, deixar que alguém ou algo fique só, largar ao abandono, ao desamparo, separar-se, ok? Então, isso é repúdio, para a gente não confundir as coisas. Como assim? A Bíblia fala que quem casa com a repudiada comete adultério. Ele não está falando com a divorciada, está falando da repudiada. No passado, eu não sei se essa palavra ainda existe hoje, existia uma coisa assim, estou desquitado ou desquitada. Era somente separado, tá? Era um repúdio. Tinha que depois ir para o divórcio, ter esse documento. No mundo judaico, o divórcio é um get. E esse get ele vai para frente do juiz, por um rabino e tudo mais, que vão oficializar, vão analisar se realmente aquilo está no contexto da Torá, para ver se aquilo realmente vai ser legalizado. Porque se não tiver dentro desse acordo, os rabinos, o Beit Din, não dará o get, não permitirá acontecer o divórcio. Veja só, você hoje que está casado, não sei se com uma ketubá ou não, se dentro de um casamento judaico ou não, mas quer um divórcio, pense que é mais do que um Beit Din ou juízes, seja o que for, é a tua legalidade com o Eterno. Se você não está se divorciando dentro de uma legalidade pela Torá, você está apenas se separando, está apenas em repúdio. E quem casar com você, ou se você casar com alguém, você está cometendo adultério. Por isso que eu não tenho medo de falar sobre isso, porque não é dando facilidade. É mostrar que não há, se houve chegar a esse ponto que tem que ter um divórcio, não haverá condenação e as coisas estão debaixo da lei. Ok? Mas, também se fizer de maneira errada, aí vem condenação e você está debaixo da lei. Um outro ponto que Shaul falou nos textos que nós mostramos aqui é o caso de você estar casado com uma pessoa que não é crente do teu Deus, o Deus de Israel. E ele diz o seguinte, mas se ele consente, até se agrada que você esteja nestes cultos, né? Tem pessoas que chegam e dizem, você não vai para... Está aqui o carro. Ele não vai, mas ele dá todo o apoio, né? E aí, continue com essa pessoa. Seus filhos não vão ser chamados de impuros. Lembra daquela situação de que Pedro, né? Nós falamos lá que o porco agradece no outro vídeo, você pode assistir aqui, né? Que ele chega na casa de Cornélio e Deus tinha dito, porque Cornélio era um homem que estava buscando ao Deus de Israel, então não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então, quando uma pessoa que vive dentro do judaísmo se casa com outro que não vive, mas esse permite, os filhos são santificados, não são mais chamados impuro, porque na verdade ele vem de uma linhagem e passa a ter essa linhagem do povo de Deus por sua vida, por causa de você. Então veja só, ao mesmo tempo, Paulo encerra esse texto dizendo o seguinte, porém, se esse que não crê em Deus e ele não aceita a tua fé e ele quer ir embora, você está livre. Porque fomos chamados para a liberdade. Você está livre. O que ele está querendo dizer com essa liberdade? Livre sim, para ter o divórcio e se casar com aquele que crê em Deus. Agora, isso não está falando para a pessoa que ainda vai casar e aí acha que pode casar com uma pessoa que não crê em Deus. Não, mas ela vai passar a crer, ela vai chegar e vai conhecer. Vai não, meu querido, você não pode saber o futuro. Há portas, sim, para um divórcio, mas essa porta não é uma porta escancarada nem larga. Ela tem os motivos certos que podem e regulam pela Torá, regulamentam pela Torá aquilo que é válido. Porque se for de forma inválida, ainda que você pense ter um get ou ter um divórcio, aquilo é válido, não é. Aquilo ali apenas é um repúdio. E quem casa com o repudiado ou a repudiada comete adultério.
ok? É isso aqui que eu queria trazer para você hoje, tá bom? E que a gente possa meditar neste ensino para compreender e fazer a coisa da maneira certa. Porque divórcio é para casos de exceção, não é o normal, tá? Não pode se tornar isso normal na vida daquele que serve a Deus. E espero que você aí lembre, tá? De compartilhar esse vídeo, se inscrever e aplicar aí o sininho para poder os próximos vídeos você poder continuar assistindo todos esses estudos que creio eu que vai abençoar a tua vida, a tua casa, para que você possa ter na tua vida aquilo que que é dito no Terrilim 128, no Salmo 128. Que essa bênção do Eterno alcance a tua casa. Amém? Shalom a você, shalom a todos os nossos queridos irmãos, que o Eterno abençoe. Shalom, shalom.